Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inclutalks, episódio 2, o podcast onde a gente coloca inclusão em pauta, onde inclusão conversa com ciência, conversa com educação. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui. Eu preciso até de uma colinha para poder introduzir essa pessoa aqui hoje. O nosso convidado é terapeuta ocupacional formado pela UFSCar, com mestrado e doutorado em arte pela Unicamp, é pós-doutorado em cultura digital pela UFRJ e também pós-doutorado em inteligência artificial e e-health na Finlândia. É professor da UFRJ com atuação interdisciplinar no NCE e no Espaço Alexandria, onde ele leciona, e é uma pessoa do espectro autista. Palestra pelo Brasil inteiro, conscientizando pessoas sobre o autismo. Recebemos hoje nosso querido professor, doutor José Otávio Pompeu. Né, Otávio, né, vamos conversar. É isso É aí. um papo gostoso, estou muito feliz de estar aqui em Nova Iguaçu. Tem uma história aqui que eu nem conhecia. Eu olhava meu Facebook, muita gente ainda que usa o Facebook. Eu olhava meu Facebook, eu olhava lá a porcentagem, a minha cidade natal, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, onde eu tenho mais seguidores. Eu falava, mas por que eu tenho tantos seguidores? 1.000 seguidores em Nova Iguaçu. 1.000, mais de 1.000 seguidores em Nova Iguaçu é muita gente. Muita gente. Para eu não tenho uma atuação aqui, eu falo: "O Uhum. que acontece?". Até que eu conheci num desses eventos a Adriana Maria, que contou que fazia um trabalho desde 2020, levando eu falo no Facebook sobre a minha história de vida, coisas que acontecem, as minhas crises, as minhas dificuldades com o autismo. E ela começou a levar isso para mães em escolas da periferia de Nova Iguaçu. E aí, eu tenho mais de 1.000 pessoas aqui de Nova Iguaçu, então Caramba. quero mandar um abraço pro pessoal de Nova Iguaçu que me segue, @Pompeu e Silva lá no Facebook, Zé Otávio Mota com 2 T's no Instagram. Olha que legal, pessoal. A gente vai deixar o arroba dele aqui em algum lugar. Aqui na bio também, você que está assistindo aí pelo YouTube vai estar aqui na nossa bio. E no Spotify vai estar lá na descrição do episódio, lá no Spotify. E falando um pouco de Zé Otávio, para quem ainda não conhece Zé Otávio, quem é Zé Otávio? Fala um pouquinho pra gente. Por você mesmo, quem é Zé Otávio? Eu sou filho da Nídia, uma grande mulher, e eu sou um milagre. Eu sou um milagre, posso dizer que eu sou um milagre, porque eu nasci de baixo peso, 1,6 kg, 40 dias, fiz uma cirurgia e teve um erro médico. O anestesista, ao invés de dar para 1,7 kg, deu para 70 quilos. Eu tive 35 paradas cardiorrespiratórias, fiquei sem ar entre 20 e 30 minutos lá. Era para ter paralisia cerebral, para um monte de coisa, mas com muita fé de todos envolvidos lá e principalmente dessa grande mulher que é minha mãe Nídia, eu sobrevivi. E estou aqui para contar minha história, então eu posso falar que Zé Otávio é um milagre. Eu já li em alguns, blogs, em alguns lugares que fizeram outras participações com o senhor. E a sua infância ali, ela foi um pouco marcada, né, marcada pelas interações, marcada pela, pela pela dificuldade de se relacionar também, que a gente falou um pouquinho sobre isso, né. Pode falar um pouquinho de como foi a sua infância Eu acho ali? que a minha primeira infância foi mais difícil. Hum. Porque eu tive que descobrir alguma coisa que é normal para as pessoas. Lá quando dá 1 ano, as pessoas já estão entendendo o que se fala, Uhum. mais ou menos elas escutam. Eu tenho tanta afinidade, às vezes, com as pessoas que têm, deficiência auditiva ou surdos também. Uhum. Tenho amigos, grandes amigos surdos, porque eu tive um problema, ligado ao autismo, que eu também não sabia e que eu só descobri o que era muito tempo depois, de processamento sensorial. Eu não conseguia entender as vogais das palavras, eu só conseguia as consoantes, o que fazia eu viver numa língua da abelha. Era é como se fosse só as consoantes sem vogais, e eu não conseguia entender o sentido do que se falava. Então eu olhava para aquilo e ficava tentando adivinhar, mas não conseguia. Isso com 2, 3, 4, 5 anos quase. Entre 4 e 5 eu descobri o código dessa língua falada, mas foi através da leitura, porque
porque eu aprendi a ler muito cedo, com 1 ano e pouco, e através da leitura eu descubro um dicionário, e no dicionário tem lá explicando como funcionam as vogais, como está escrito as palavras. E através da lógica eu consegui decodificar. E aí abriu um mundo para mim, porque eu comecei a entender o que as pessoas falavam. Esses primeiros 5 anos da minha vida foi muito difícil, e eu falo que foi a minha universidade. A minha universidade, o meu grande desafio na vida foi conseguir entender o que as pessoas falavam. Isso tudo aconteceu na primeira infância, onde não se falava de autismo e onde simplesmente davam vários diagnósticos, acredito, para o senhor, né, professor? O maior é muito naquela época, Stephanie, não existia. O autismo simplesmente era outra coisa, porque eu tive uma conversa com meu pediatra, Edgar Steffen, de mais de 90 anos. Liguei para ele, ele me assistiu num programa desses de podcast, era uma da Câmara Municipal de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele assistiu na casa dele e ele me procurou uma pessoa, pediu para eu ligar, eu liguei para ele e conversei com ele. Magnífico, ele falou: José Otávio, meu maior erro foi não ter diagnosticado você e muitos autistas. Mas José Otávio, entenda. Ele falou: Zé Otávio, entenda. Meu Biafrim, ele chamava Biafrim porque eu era muito magrinho, então diagnosticou como baixo peso. Entenda. Naquela época, nós não tínhamos os recursos para o diagnóstico. O DSM-3 foi o primeiro que trouxe. Então, ele falou do manual lá, que faz o diagnóstico, e isso é depois do seu nascimento. Isso já vem quase no começo da década de 80. Então, o autismo era só aquelas crianças que eram muito comprometidas e tinham um mutismo, né, que eles chamavam, que hoje a gente sabe que eu chamo de não verbais, né? E eram aquelas crianças, mas mesmo assim era difícil de diagnosticar. O autismo aqui no Brasil, ele é entendido bem no começo dos anos 80 começa, e só agora nos anos 2000, 2010 principalmente, que começa a ter uma ampliação do conhecimento sobre o autismo. Piorou para o senhor, então, um diagnóstico tardio, né? Muito Bem tardio, tardio, né? depois dos 40 anos. Depois de 40 anos. Ali, então, você já estava trilhando até sua jornada acadêmica e ainda E as não era coincidências diagnosticado, da né? vida, né? Aham. Eu Na época que eu tive o diagnóstico, eu estava pesquisando sobre autismo. Coisa, né. Nossa, curioso. E eu atendi autismo como terapeuta ocupacional, e talvez foi o único dos estudantes que conseguia uma comunicação com as crianças ditas não verbais, que não existe isso, a gente sabe, porque toda criança tem uma comunicação dentro da mente. A minha era, simplesmente eu não processava, quando era criança, né, na primeira infância, as vogais. E por isso eu era uma criança que não conseguia emitir uma fala. Às vezes eu falava uma ou outra palavra, mas com muita dificuldade. Então, eu atendi crianças, consegui me comunicar com elas e falava: "Mas como que ele tem um jeito, né?". Mal sabia que eu também era tão neurodiverso como essas crianças, né. Hoje, olhando para o passado, você acha que você enfrentou alguns desafios por conta disso, especificamente? Eu imagino que Bastante, sim, né, vários, né? porque na verdade aí tem uma coisa, não dá para isolar o autismo. Eu, além do autismo, vocês já viram, eu contei que com 1 ano e pouco aprendi a ler, uma chamada hiperlexia, quem é da área aí sabe que essa seria a palavra, mas é ligada também a altas habilidades, uma certa superdotação em linguagem, em algum tipo de linguagem, né. Outro não, então é naquela de conseguir entender aquela linguagem escrita e não sei o quê, conseguir produzir texto também, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eh, mas eu, naquela época, eu fui para a escola, e na escola eu já estava alfabetizado, eu já lia livros, muitos e muitos e muitos, todos os livros que tinha na minha frente eu lia e lia muito rápido, porque eu aprendi a ler em bloco. Então eu fui colocado numa assim, por acaso, meu avô olhou com meu olho brilhando vendo ele ler jornal, ele falou: "Esse menino também quer fazer isso", e do jeito dele ele pegou e estendeu embaixo da rede que eu ficava um monte de folha de jornal,
Eu fiquei balançando, não sei se 1, 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas ou 3 semanas. E eu saí de lá, aprendi a ler naquele momento, mas eu não aprendi a ler palavras, letras. Eu aprendi a ler blocos de informação. E aquilo ficava processando na minha cabeça depois. Eu realmente criei uma linguagem de dentro da minha cabeça de letras, mas de letras bastão, letras maiúsculas que tinham no jornal. Uhum. Eu pensava em letras maiúsculas. A minha linguagem de pensamento eram letras maiúsculas. A gente fala sobre isso aqui, né, da importância da letra bastão na aprendizagem. É gigantesca para nós. É a linguagem de mundo, né, professor? O primeiro E o contato, alfabeto móvel? exato, também. E o primeiro contato da criança é com a letra do tipo bastão, porque a linguagem que se usa, né, no letramento do mundo é essa. E a gente faz questão sempre de usar isso no nosso método aqui, né? A letra facilitadora para aprendizagem, para leitura. É porque ela está dentro da mente, ela é mais fácil. E quanto menos, é a mais simples possível, a gente vai entender melhor. E realmente eu pensava em palavras e depois em frases. Assim, eu não sei se veio as frases antes e depois vieram as palavras, foi assim. E eu estou escrevendo um livro. Eu conto essa história e no meu livro tem a letra bastão. Porque isso é uma novidade que vai estar no livro quando eu chegar, estou contando pela primeira Olha aí que vez legal. isso, porque eu acho que a grande novidade do meu livro é essa língua das letras bastão, que estão dentro da minha cabeça, mas pode estar dentro da cabeça do seu estudante, que é dito que ele é não verbal. Porque se você pega um alfabeto móvel e coloca na frente dele, você vai ver que ele organiza de uma certa maneira. O alfabeto móvel normalmente é de madeira, o que a gente tem por aí, e tem as letras, a letra A, a letra B, todas as vogais, as consoantes, e ele começa a organizar aquilo. E às vezes ele cria ordens que parecem palavras, e você fala, ah, mas não é, porque está faltando uma. Não. Mesmo faltando uma, ele está querendo mostrar aquela palavra que você intuiu que é. Você não tem que deixar o seu estudante acertar, pessoal. Você tem que pensar junto com ele. E é só assim que o terapeuta consegue o desenvolvimento, se ele pensar junto. E a gente prova isso aqui, né, professor? Todos os dias no nosso atendimento, eu tive o prazer de conhecer o nosso espaço lá, né, aqui no na Ensino Incluir. Tem muita criança no espaço deles, pessoal, e tem até adulto que eles estão atendendo. E nós temos nosso primeiro adulto, né, que também está dentro do espectro autista, e a gente está fazendo toda uma condução, professor, de levá-lo, né, ter êxito no mercado de trabalho. Ele, inclusive, já está trabalhando. E voltando assim, professor, para essa fala das crianças, né, que a gente atende, a gente traz exatamente essa mediação. Uma mediação onde a gente participa do processo não somente terapêutico, mas um processo que vai além dessa comunicação que o senhor está explicando de forma com maestria, mas a gente mostra o quanto o pai, o cuidador, pode ser ativo nessa construção. Então, muito além dessa terapia que acontece em 50 minutos, a gente está promovendo, junto com essa família, a integração do desenvolvimento global de todo e qualquer aprendente que temos aqui conosco. Ah, fico muito feliz. Esse caminho que o senhor falou no começo de terapia ocupacional, de onde veio isso? Qual foi o start para isso aí? Essa história é bem interessante, porque eu, quando pensei em estudar, eu estudei, né? Então, quando eu chego na escola, estou alfabetizado. E daí eu trilho um caminho que na escola eu nunca estava muito adaptado, porque eu sempre estava além do que era colocado na escola. Isso foi até o final do ensino médio. Só que quando eu estava no nono para o ano, hoje chamado nono ano, No ano, né? para o começo do ensino Ensino médio. médio, eu passei em vestibular. Passei num vestibular lá que era para, tipo, ciências matemáticas. Uhum. E da Terra, eu acho que era, mas não essa da UFRJ, e sim uma lá em Piracicaba da USP. E eu passei e achei que ia fazer. E quando eu cheguei lá, não tinha diploma, não pude entrar. Não tinha E eu ensino tinha um médio. tio que falou: Você, vou levar você, eu vou conseguir. Eu acreditei nele, sabe? Uhum. Então, eu fiquei, eu acho que
meu pai tinha morrido e eu fiquei muito desanimado. E eu Nossa. fiz o ensino médio um pouco desanimado. E chegando lá no final do ensino médio, eu prestei alguns cursos. E por que que eu escolhi terapia ocupacional? Porque na época tinha um manual do vestibular. E esse manual falava todos os cursos, a porcentagem de homens e mulheres, quantas vagas tinham, qual era a concorrência. E eu sempre percebi que eu me dava melhor com mulheres, conversando com mulheres. E era tratado melhor pelas mulheres. E o que aconteceu foi que eu fiz uma estatística. Quais eram os cursos que tinham mais mulheres? Olha, eu sempre gostei de números. Nossa, que E legal. eu achei que era enfermagem, fonoaudiologia e terapia ocupacional, não exatamente nessa ordem, e fiquei entre os três para escolher. É, e escolhi terapia ocupacional, porque era o curso que mais tinha o, a quantidade de mulheres. Mas na mesma época eu tinha passado para o quartel, e daí eu fui fazer, para sair do quartel, eu fiz o vestibular para medicina e fiz vestibular para odontologia. E o que aconteceu foi que eu passei para medicina e eu passei para odontologia. E aí, para eu explicar que eu não queria fazer, É uma coisa que é inimaginável em é, alguns casos, eu né? passei com bolsa É. total, medicina, numa universidade muito boa, chamada Unital, com 100% de bolsa. E Legal. mamãe ligou e eu falei, mamãe, vou continuar na terapia ocupacional. Eu gostei do bosque, eu gostei aqui do sorvete, eu gostei do pão de queijo e gostei mais que vão fazer uma biblioteca. Eu li lá no papel que ano que vem vão inaugurar uma grande biblioteca aqui. E eu que gostava de ler, na época, eu fiquei lá com o sonho da biblioteca. E você não sabe que a biblioteca da Universidade Federal de São Carlos é tão linda? É bonita? É linda. Eu quero conhecer um dia. Vale a pena. Olha, eu fiquei impressionado ali, porque, pessoal, antes da gente começar o episódio, eu dei pro professor ali uns 2 parágrafos, assim, pra ele ler, e ele leu numa velocidade muito rápido. Enquanto eu estava na primeira linha, ele já tinha lido todo o restante. Eu fiquei E consertei, né? aham, e ele ainda corrigiu. Ele leu, absorveu a informação, corrigiu, consertou tudo. É muito rápido. É muito estranha, pessoal. E eu não estou lendo mais muito rápido. Eu leio mais rápido que isso. O que acontece? Eu estou me segurando porque isso tem um gasto energético muito grande. Eu pegava livros e folheava ele assim, ó. Uma página, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ia virando. Parecia que eu estava virando e eu estava lendo. Só que é interessante que eu não leio palavra por palavra. É como se eu escaneasse, meu cérebro ficava trabalhando depois e eu entendia o que estava, achava que entendia o que estava lá. Porque não é bem assim. Entende, mas é um gasto tão grande que eu posso pegar um livro de 200 ou mais páginas e ler assim, e eu vou ficar semanas com isso na cabeça. Então é um desgaste que eu acho que Com não vale. um eco, isso, né? Não processamento mesmo. Processamento. É como se você ficasse processando no fundo. E Uhum. daí eu vou ligando isso com tudo que eu estou fazendo. E eu tinha muito isso serviu muito para eu ter um conhecimento um pouco de cada coisa. Mas hoje eu estou praticando a leitura lenta de algumas coisas, voltando a ler livros, mas de forma muito lenta. Nossa. O senhor falou sobre a UFSCar, sobre o Bosque. E será que foi naquele momento ali que você se apaixonou pela vida acadêmica? E aí resolveu ficar ali Não, em vez de não? Foi foi antes disso ainda? antes, porque aí eu vou contar duas histórias. Pode contar. Sempre perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu nunca respondi. Eu só respondi 2 vezes na minha vida. É mesmo? É, É. porque duas coisas que eu levei a sério. Uhum. A primeira vez que eu respondi foi quando é considerado meu padrinho, né? Derval de Almeida, ele foi reitor da Unital e é um físico e ortodontista, e um gênio, Uhum. e pianista, um gênio. E daí ele perguntou para mim, Tavinho ele chamava, Tavinho, o que você quer ser quando eu crescer? Como eu respeitava muito ele, gostava muito dele,
eu respondi que eu queria ser cientista. Ia ter uns 8 anos de idade. E levou isso a sério, né? 7. Mas, aos 9 anos, eu estava na igreja católica fazendo preparativo para a primeira comunhão, catequese. E a professora, que era minha tia, tia Cida, ela perguntou e eu fiquei com muita vergonha para responder, porque tinha os meus amigos juntos. Eu meio que abaixei a cabeça, ela percebeu, ela foi sensível, me deixou por último. Quando ela perguntou, Zé Otávio, ela chamava de Zé Otávio. Zé Otávio, o que você quer ser quando crescer? Eu, de olho fechado, eu falei, escritor. Daí ela ia falar com alguém, eu falei, não, tia, não escritor agora. Eu quero ser escritor aos 50 anos. Todo mundo não entendeu, acho que ninguém entendeu, nem eu entendi. Outro dia, uma amiga, eu estava com uma senhora também, que é professora de catequese, estávamos à frente da igreja, tirar um selfie com ela. Quando eu vi a igreja matriz eles atrás, eu lembrei essa cena que eu falei, eu queria ser escritora aos 9 anos. E que eu estava com 49 e que eu ia fazer 50 e que eu comecei ou na próxima a escrever. E comecei. E comecei em março, né, a escrever, final de março. E estou aí com 6 capítulos. Eu quero fazer um livro ou de 12 ou de 24 sobre a minha jornada no autismo. Nossa, E o que legal. título é Recordes. Repassa de novo pelo coração. Recordes. Nossa. Retracinho cordes. Minha jornada no autismo. Espero que em janeiro, quando eu fizer 50 anos, janeiro de 2026, esse livro seja um milagre, um novo milagre, e esteja aí, estou falando em primeira mão, Nossa, né, olha aí, na que legal, hein, gravação de pessoal? hoje. Que A- privilégio, né? Ter um Privilégio. professor aqui A, falando. a gente espera, então, em janeiro, a gente fazer também, além de trazer isso aqui de novo para falar um pouco mais sobre o seu livro, a gente conseguir fazer essa cobertura desse seu Então, lançamento, vamos fazer um divulgar lançamento ele. aqui em Nova Iguaçu. Olha que Com legal, com certeza, A certeza. gente vai achar um espaço aqui e A vai gente fazer acha sim, aqui. vamos fazer. vamos fazer sim. E nessa vida acadêmica que você estava, mesmo com aqueles obstáculos ali, o senhor resolveu ficar, né? Resolveu ficar. Fazer a Fazer faculdade foi muito difícil, pessoal. Eu precisei ter uma pessoa que me ajudou demais. Eu só consegui porque era uma turma de mulheres, porque teve uma amiga chamada Márcia Yumi Cano, e ela funcionava mais ou menos hoje o que é os mediadores. Ela falava para mim, essa prova você tem que estudar assim. Você entra nesse grupo para fazer o trabalho. Você não precisa ir nessa aula, o professor não está exigindo presença, pode ficar na biblioteca. Essa aula também você não precisa ir, pode ficar na biblioteca. E eu só ia nas aulas que precisava. Então, ela foi assim de uma ajuda. Eu não conseguiria fazer a faculdade se não fosse a ajuda dessa amiga. E esse é um grande desafio para os pais hoje em dia, né, professor? Porque a gente sabe que as escolas não estão preparadas. Principalmente as universidades. As Exatamente, escolas era nisso que a até gente queria estão. falar. Eu queria exatamente que o senhor falasse um pouco desse relato, tanto como professor É, acadêmico, que o senhor está nesse universo, né? E também da sua vivência pessoal, eu vi. para trazer mesmo, é o que eu falo aqui, a gente precisa trazer recursos, né, de dar não somente o acesso ao ensino superior, mas principalmente a permanência. É, E o senhor teve uma pessoa que fez total diferença. E aí a gente sabe que existe, se para o senhor aconteceu, né, para muitos acontece, eu acho assim, basta querer fazer. E isso não é somente o querer fazer. A gente precisa estar junto nesse legado. Então, o senhor, tanto como professor universitário, que vive, né, a realidade das universidades no Brasil, e também como aluno que foi dentro do espectro autista e teve esse apoio, né, de uma pessoa que o conduziu, que facilitou e foi uma mediadora. O que hoje a gente pode trazer para que essa família, até para essa pessoa, né? A gente tem um adulto dentro do espectro que quer ir para o nível superior, mas tem exatamente esse receio de o que vai ser, como eu vou fazer e como eu vou terminar. eu tenho um privilégio, né, de estar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá eu trabalhei junto com uma amiga, Amélia Rossauro. Por um tempo ela era coordenadora das pessoas com deficiência.
E foi no exato momento que surgiu um boom, né? Muitas pessoas com autismo entrando na universidade. Tem a questão das cotas e tem a questão que esses autistas adultos começaram a ter diagnóstico. Jovens adultos começaram a ter diagnóstico. E daí são desafios. Como que vai fazer a prova? É igual? É uma prova com 200 pessoas, por exemplo, em cálculo ou em física na universidade. São turmas grandes. É, ela consegue fazer com tanta gente ou ela tem que fazer numa sala separada? É, nós, ela, na linguagem escrita, ela tem dificuldade, mas ela consegue falar. Então, vamos adaptar a prova. Então, é muito difícil. Conseguimos pouco êxito, mas eu percebi que se a gente se coloca à disposição, teve um caso que preciso contar para vocês, que era de duas irmãs, as duas com autismo. E as duas, nível suporte 2, elas tinham dificuldade muito grande de comunicação com as outras pessoas. E a gente realmente fez a diferença para elas, foi ter uma salinha dentro da universidade em que elas podiam estar, comer separado dos outros, assim, não por ser separado, pessoal, estar num lugar mais calmo, que aquele estresse sensorial não, não ia atrapalhar. Então, é muito importante a gente criar, junto aos cursos das universidades, salas, não ser salas sensoriais, coisas assim, mas uma sala tranquila, né? Mas pode ter um puff também para dar Um uma local de acolhimento, regulação. né, professor? Um local de Mas se a acolhimento. gente ter essas salas, vai ajudar muito. E os grupos de WhatsApp também, né? Que você vai colocando eles para trocar e um aprender com o outro. É, acho que esse daí tem sido um dos maiores, dos avanços mais significativos, talvez, que eu tenha observado assim, que é, de fato, a gente, nos últimos tempos, a gente entender que inclusão se trata de uma cultura de inclusão, se trata de uma comunidade, né, que é construída, o partilhamento desses pensamentos, dessas ideias, né, das experiências, igual você está trazendo aqui. Acho que durante muito tempo a gente até ouvia falar sobre inclusão, mas não sobre, né, de fato, escutar, entender, Mas compreender. isso é tão forte. Quando a gente vai para a comunidade, a gente vai aprendendo. Eu acho que aqui também, né? É na periferia que a gente aprende. A gente aprende como que a gente vai lidar com as questões do autismo. Gente, assim, coisas muito interessantes. O exercício físico faz realmente a diferença. Que a alimentação correta, a gente colocar mais proteína, uma alimentação mais correta, uma alimentação que não vai causar um sobrepeso, que não vai deixar aquela criança com alguma dificuldade. Então, o exercício físico, coisas do dia a dia. Comunidade que eu aprendi. Eu estou fazendo um projeto agora, lá na Mangueira. Estou até com a camisa que eu Olha ganhei lá da aí. bateria da Mangueira, mas é muito incrível esse projeto, porque é junto com o Instituto Regra da Mangueira, que são ex-estudantes da UFRJ, criaram um instituto, pode ser replicado aqui. É um instituto que ele não tem sede, ele não tem espaço físico, ele conecta o que já existe. Então ele leva o exercício para a questão onde já tem exercício na Mangueira, para o Centro Olímpico lá da Mangueira. Ele leva para dentro da quadra da escola de samba as brincadeiras para as crianças se desenvolverem com brincadeiras tradicionais, pular corda, coisas assim. Então é muito bonito. Conversa com as mães e com as diretoras da Mangueira. E a gente está tendo apoio até então. Você acredita Nossa, que que o legal. pessoal da Inglaterra, da Universidade de Lancaster, já vai mandar material para a gente contando a última novidade? Você deve lembrar, professor Vitor, excelente, que estava lá no Caminho Azul, nos eventos, né, da UF do Caminho Azul, e ele vai mandar um vídeo direto de lá falando da importância do exercício físico para as pessoas com autismo. Essa mudança e o impacto cultural que tem, né, de fato, da gente criar essa cultura de inclusão, a gente discutiu isso no episódio anterior,
Talvez seja um dos fatores mais importantes para a gente colocar esses alunos, ocupar esses espaços lá no futuro, né? A gente colocar esses alunos nesses espaços acadêmicos que eles deveriam Mas ocupar lá no futuro essa também, sua talvez. pergunta, obrigado de você fazer assim, muito inteligente, uma pergunta. Acha, Stephanie? Sim, sim, Leonardo. Estamos aqui em prol, né, professor, do que deve ser feito. Então, a gente está aqui hoje para trazer para quem está ouvindo, para quem está nos vendo, não apenas um bate-papo leve, mas a gente quer também levar caminhos. E é um Esse é o caminho, caminho. né? Esse caminho azul que a gente está seguindo, esse caminho, Léo, Stephanie, é muito incrível, porque se a gente pensar assim, a gente vai ter um futuro com pessoas livres no mundo, ocupando seu espaço. Se a gente trancar elas em salas só de terapia e de desenvolvimento, a gente vai repetir o erro do passado. Então, aqui é um lugar de terapia, mas é de terapia para a vida. É aqui não tem medo de deixar a borboleta voar. É um lugar que ela tá vem aqui tá no casulo da casinha aqui, né, mas logo ela já vai virar a lagarta, vai virar uma borboleta. E vocês não vão tentar caçar essa borboleta para ela não poder voar. Vocês vão deixar essa borboleta voar. Eu acho que essa ideia, né? A gente tem aqui o símbolo de uma lagarta, um símbolo, a gente pensando, essa ideia de transformação, esse símbolo que eu estou trazendo. E a gente precisa dessa liberdade para o futuro, porque a gente precisa pregar que os autistas podem estar onde eles quiserem, em todos os espaços, espaços de esporte. O esporte vai fazer a diferença. Não é só atividade física. A gente tem que, igual teve um movimento paralímpico, a gente tem que ter um movimento do autismo no esporte. Não sei como a gente vai chamar ainda, mas a gente tem que se tornar realmente fazer esse corpo mover, porque hoje a ciência nos mostra que o movimento do esporte, o movimento dos exercícios físicos fazem nosso corpo desinflamar. É um anti-inflamatório natural, pessoal. Isso funciona para o envelhecimento, isso funciona para outras questões, outros transtornos, né? Então, eu acho que aqui vocês têm tudo para fazer a diferença. Tem até dando um spoiler também, né? Tanto para o senhor quanto para quem está ouvindo e assistindo, nós já estamos fazendo um projeto de artigo primeiro, junto com uma grande amiga, ai meu Deus, psicomotricista, que é a Gabriela. Nós estamos montando um artigo mostrando exatamente isso, professor, o esporte sendo, né, necessário tanto para criança em desenvolvimento, para cognição e para os ganhos no espectro autista. Então, nós estamos montando esse material, vai ser um artigo, quem sabe, né, aprovado em umas submissões dos nossos congressos, professor. Mas a importância mesmo de mostrar que existe um caminho que vem pela saúde, pela educação física e pela ingressão nos esportes. Esse caminho é essencial. E é um caminho que pode fazer a diferença aqui em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem muitos lugares de prática de esporte, tem praças, tem vários lugares que a gente pode levar essas pessoas. E isso está mais perto da gente do que a gente instituir terapias. A gente, às vezes, tem gente que pensa em 30, 40 horas de terapia. E a vida, onde vai estar? Terapia é necessária, mas tudo é dose na vida, pessoal. É a dose certa que vai fazer a diferença na vida dos autistas. Então tem que ter uma dose de terapia, mas tem que ter uma dose maior de exercício físico, uma dose de bons hábitos alimentares e a maior dose, sabe qual é, Léo? O amor e o afeto. A convivência, né, professor? A gente Vamos. trazer para perto e dar o amor, né? Porque não tem como amar sozinho. A gente tem que amar no coletivo, né? Eu penso assim. E aqui na cidade teve a campanha, né, de conscientização do autismo, até vou parabenizar, porque teve uma grande visibilidade. Foi lindo. E foi promovido o Dia da Conscientização do Autismo aqui em Nova Iguaçu com uma corrida para pessoas dentro do espectro. Então, É genial, crianças, tem que continuar. adolescentes, assim, eles se sentiram pertencentes e foi muito bacana, né, de ver. Tem até depois o vídeo, vou compartilhar para o senhor dar uma olhadinha, mas a prefeitura aqui tem dado um pouco de voz, sim, essa prática da inclusão e principalmente para as famílias atípicas dentro do autismo. Isso aqui a gente tem visto, né, Léo, um trabalho Sim. acontecer e ficou muito claro no dia
da conscientização do autismo agora em abril. Boa conversa, né, Léo? É, muito. A gente vai conversar mais? Ah, Estamos à disposição. vamos lá, vamos lá. O É, pessoal deve estar gostando. sabe, falando sobre essa questão do esporte, aqui em Nova Iguaçu, a gente inclusive tem skate da América do Sul, se não me engano, da América do Sul. A gente teve a primeira praça de skate. Então, a gente tinha muito, há um tempo atrás, a gente teve muita cultura do skate muito forte em Nova Iguaçu. Eu andei muito skate quando era jovem. Caiu? Caí bastante. Ralei Conta aí. muito Ralou skate. muito? Nossa senhora, nossa senhora. Mas é bom, né? Mas era muito bom. Era muito bom. Aí depois o pessoal deve lembrar que veio a cultura do longboard e tal. Mas assim, eu acho que eu tenho visto de uns tempos pra cá uma crescente ainda maior dessas atividades físicas. Isso tem me deixado bastante feliz, assim, né? As academias são cheias, né? As nossas ciclovias também, né? Os espaços, igual aqui a gente tem nosso bairro vizinho, nossa querida Mesquita, ela fez um lugar ali para um espaço para poder correr, né? Para o pessoal praticar corrida, caminhada. E a gente tem visto muitas pessoas praticando atividade física. Isso tem aumentado bastante de uns tempos para cá. E é muito importante a gente trazer essa conscientização. A gente conversou com o Milton Prachedes, Hum. que a gente quer ver ele aqui, e ele falou sobre a importância, né, dos ganhos motores, até mesmo dos ganhos de socialização que traz, principalmente para pessoas do espectro É, autista, né? é muito interessante, porque lá eles falam uma coisa meio difícil nesses eventos que a gente vê. Lá na universidade, a gente tem que chegar aqui para Nova Iguaçu, porque eles falam lá, eles falam um tal de bottom-up e top-down, de cima para baixo, de baixo para cima. E, é, e aí, o autismo vem da cabeça e vai para o corpo, vem lá de dentro do corpo das primeiras coisas que acontecem na vida e vai para a cabeça? Essa é a pergunta de milhões. Mas a gente já está sabendo que acontece as duas coisas. Mas uma coisa que a gente não imaginava é que o autismo estava lá nas menores substâncias, nas proteínas. A proteína, o autismo é uma Verdade questão mais do que tudo hoje. A ciência ainda está chegando nisso, Uhum. mas a gente que acompanha o que está se pesquisando é que o autismo não é uma questão de comportamento, como a gente achava que era. O comportamento é um sintoma de uma mudança do sistema imunológico, neuroimune, daí osteomuscular, inflamatório, seria tudo isso, mas vamos falar neuroimune. Então, a proteína modifica no corpo e aquilo leva a uma mudança lá no cérebro que dá o comportamento. Então, se você só cuidar do comportamento, você vai melhorar um pouco, mas é a ponta do iceberg. Você tem que modificar o que está acontecendo. E hoje ainda não tem um medicamento. O que a gente pode mudar são os hábitos alimentares, o exercício físico e algumas outras coisas ligadas com a vida. Então, a gente precisa da terapia ocupacional, a gente precisa do exercício físico, do psicólogo, do psicopedagogo, de todo mundo, né? E da análise do comportamento para acertar, mas ela não pode ser o único caminho, porque a gente tem que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e tem que melhorar a saúde. Então, outra coisa que eu sempre falo é: o SUS pede para uma vez por ano as pessoas que estão com boa saúde consultarem o médico no SUS. Mas a pessoa com autismo ela precisaria ir a cada 3 meses. A cada 3 meses na saúde da família, porque ela tem que, se ela tiver alguma coisa, ela não vai perceber. Então tem que fazer quase que olhar um exame da cabeça, os pés assim, olhar o que tem, saber, tá com dor de garganta, uma dorzinha de barriga, não sei o quê, e tratar. O que ela tiver, tratar. Porque se ela tiver com uma dor de garganta, essa dor de garganta pode dar uma cascata lá que vai levar a um problema de neurocomportamento, uma inflamação, ou de um problema lá no pulmão. Né? É muito, é muito mais sensível a pessoa com autismo. Então, a gente hoje está tendo entendimento que o autismo também tem uma questão neuroimune inflamatória. O senhor faz um trabalho quase que missionário, que o senhor gosta de chamar assim, né? Um trabalho quase que missionário de falar sobre isso, falar sobre o autismo. E a gente queria entender como é que o senhor dá conta disso tudo, né? Não dou muita conta. Pesquisa e tanta coisa. Na verdade, eu tento organizar o meu cotidiano, porque
para estar aqui, essa é uma semana que eu estou ativo em missão, como eu chamo. Então, vou contar para vocês rapidamente, né? Eu vim aqui para o Rio de Janeiro e eu fiz um trabalho na UFRJ, onde fui num trabalho sobre inteligência artificial lá do governo do estado do Rio de Janeiro. Na segunda, na terça eu fui conversar sobre eh, meu trabalho sobre inteligência artificial, autismo, com o pessoal da França, de universidades da França, na UFRJ, e conversar, ver se eles apoiavam tudo isso daí. E conversei com o pessoal da Mangueira, para a gente organizar o trabalho lá na Mangueira, o pessoal da Inglaterra, para organizar esse trabalho. É, a quarta-feira eu fui para o Pint of Science, e lá no Pint of Science eu falei sobre autismo no bar, numa cafeteria, em Duque de Caxias. Hoje eu dei a aula, ao meio-dia, na Universidade de Duque de Caxias, de Xerém, lá da UFRJ, e contei um pouco da minha jornada, e logo depois estamos gravando, né, então eu estou falando uma semana típica, onde ainda vou para caminhada inclusiva de cruzeiro. Pessoal de cruzeiro, daqui a pouco estou aí. Que é um movimento fantástico que eles têm na cidade de Cruzeiro, e vou para Canção Nova, onde a gente vai conversar, vai uma família, né, com uma mãe, a Mila, tem 2 filhos que são um milagre. Vamos ver, eles são um verdadeiro milagre, porque para viver eles precisaram os 2 fazer com menos de um mês transplante de coração, pessoal. E isso é inacreditável, o Brasil conseguiu fazer esse feito, e eles sobreviveram, esse é o verdadeiro milagre. E um deles se desenvolve até hiperativo, o outro fica muito quietinho, mexe muito pouco. E é esse que a gente vai trabalhar, e vai lá com uma proposta. Eu até acredito que eu sonhei que eu vou fazer lá, eu sonhei, vamos ver se isso daí vai dar, né? Que é trabalhar com a lanterna. Então eu vou ligar aqui para vocês, caso assistam. Essa lanterna, dá para ver aqui, nessa câmera aqui, tá imagine se tudo isso estivesse escuro, só essa luz aqui. E a criança, a gente põe daí no olho da criança, começa a mexer bem devagar. Ela vai ter o primeiro estímulo, né? E a gente vai ativar lá o nervo óptico para tentar refazer o caminho do neurodesenvolvimento. Então, isso é muito o que a gente faz. Eu tive o prazer de minha mamãe ser amiga da Beatriz Padovan, que foi uma grande fonoaudióloga, e desenvolveu um método de neurodesenvolvimento. Ela me ajudou nesse método, muitas coisas do que ela pôs no método, mamãe utilizou em mim, né? E me ajudou nesse desenvolvimento. Então eu tento retribuir. Eu acho que esse meu trabalho com o autismo é uma verdadeira missão. Nossa, muito bonito isso. E eu conheci o professor, né, só para hoje externar, foi em uma das palestras do senhor, né, falando exatamente dessa importância que o senhor dá ao outro, né? E eu fiquei muito emocionada naquele dia que eu o conheci, porque eu achava que eu tinha uma cabeça, eu até brinco falando isso, de alienígena, porque o senhor falou de um aluno seu que queria ingressar no ensino superior, não sei se você vai lembrar dessa fala. Ele queria ingressar, passou, inclusive, Samuel, em vários vestibulares, e o senhor falou para ele: vamos que eu vou junto com você. E aí o senhor o acompanhou, né, nessa transição. Foi assim que eu conheci. E eu saí daquele dia pensando, o caso oi, de Samuel é muito incrível, porque ele, quando ele estava no final do ensino médio, as pessoas achavam que ele não sabia falar, que ele não sabia escrever, que ele não sabia nada. E era que ele não conseguia. E a gente descobriu que o Samuel é um gênio. eu lembro do senhor falar, e eu saí dali aquele dia pensando em Cachoeira de fazer. Macacu. Eu, Ele é. eu saí daquela palestra pensando assim, eu não sou a única no mundo. E eu fico emocionada, porque se hoje eu tiver, professor, que me matricular junto com um desses pacientes que eu acompanho, uma dessas famílias que confiam plenamente, né, no meu trabalho, nessa orientação de busca, igual o senhor está falando, a gente busca dar uma orientação com uma base, igual o senhor está falando, o senhor vai lá fazer uma estimulação, porque o senhor sabe que isso é funcional, tem ciência nisso. Então eu vim naquele dia pensando, olha, se um dia precisar, e eu sempre comento isso com eles, eu me matriculo junto com um deles e vamos seguir, eu vou ser mediadora. E foi essa fala do senhor que me fez assim ter hoje
né, o professor Pompeu como um mentor nessa área da ciência e principalmente na vivência do autismo. Então, eu queria hoje externar assim, o que ficou marcado do meu primeiro encontro com o senhor e que eu sempre comento. E naquele dia eu vi assim, eu não sou a única no mundo, e saber que tem alguém do potencial de fala que o senhor tem hoje, né, que pensa parecido, me faz ver que existe caminho e que sim, lugar de autista é em todo lugar. Então, eu queria hoje externar, primeiramente, agradecendo do senhor estar aqui novamente, mas Honra, mostrar que hoje o senhor tem um legado também comigo, né, na minha Agradeço. vida e no meu trabalho e nesse projeto que está aqui hoje, é de que uma a gente honra ter você possa, aqui. de que a gente possa mesmo fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Isso aí. Você sabe que o que eu mais gosto é entrevistar. É. Eu venho aqui, sou entrevistado, mas o sonho da minha vida é trabalhar entrevistando pessoas. Pois, eu espero que a gente tenha a oportunidade de ser Com entrevistado aqui certeza. também. Aqui o espaço está aberto Obrigado. para o senhor trazer seus convidados também. Exatamente. É, para a gente encerrar aqui, pessoal, a gente Já está sempre acabando? já está acabando. Hoje a gente vai ter que encerrar, mas, professor, a gente sempre pede aqui para o convidado para deixar um recado aqui no final. E a gente aqui tem, inclusive, nossos jovens, né, que agora estão chegando perto aí da fase de vestibular, perto do ingresso da universidade. E tem algum recado que o senhor possa dar para esses alunos que estão se preparando, esses alunos atípicos, espectro autista, ou os pais deles que estão ouvindo a gente, que a gente está alcançando, se Deus quiser a gente vai alcançar muito mais. O senhor pode deixar um recado para eles? Eu estou falando aqui diretamente com você, que é uma pessoa de espectro autista como eu, e pode desenvolver seu potencial. Acredite, acredite que você pode mesmo, mas você tem que olhar o seu sonho, tem que olhar os seus sonhos. Seu sonho é ser desenvolver isso, e vem aqui, a gente vai trabalhar com vocês, mas se seu sonho é fazer uma faculdade, por exemplo, você saiba que você tem direito a cotas, e você tem direito a colher com laudo, tudo lá, você pode fazer o Enem e ter um acesso a uma certa proteção. Vai conseguir uma nota até, às vezes, um pouco menor, aquela vaga tão sonhada. E você pode usar. Tem vontade de fazer medicina? Você é autista? Sim, você pode fazer. Eu, acabou de ter um estudante nosso que formou em medicina e já está trabalhando aí numa das forças militares, e eu fiquei bobo de ver isso, e assim, eu tenho um orgulho tão gigantesco de ter acompanhado essas pessoas com autismo entrando na UFRJ, conseguindo se desenvolver. Então, meu recado é para você, né, que é estudante, acredite que você vai conseguir, e um recado agora especial para as mães. Tenha esperança. O autismo, sim, pode ter um futuro brilhante aí para o seu filho, sua filha. Você fala, ai, meu Deus, eu estou sobrecarregada, meu filho tem grau 3, eu quero que ele consiga fazer algumas coisas, se eu vou viver a vida inteira. Tenha esperança, porque a medicina também está avançando, a ciência está avançando, a gente está descobrindo aí algumas substâncias, né? Até suplementos e outras coisas que são neuroprotetoras. E a ciência vai trazer novidades. Eu vou voltar aqui para contar essa história ainda. Eh, eu falo para a mãe, tenha esperança e você não está sozinha. Mesmo eu sei que o pai sumiu, nós homens sumimos, né? Quando tem a questão do autismo, é difícil o homem que continua do lado da mulher, e tem muita mãe solo, e eu estou falando para você, tenha esperança. Eu sou um exemplo, seu filho, sua filha vai ser um exemplo também. E eu estou com vocês e acredito que vocês fazem total diferença. Então não se sintam sozinhos. Estamos juntos. Lindo, lindo demais. Muito obrigada. Pessoal, esse daqui foi o nosso episódio com uma das maiores referências da Ensino Incluir, a inclusão, que é o nosso querido professor Zé Otávio. A gente pede para vocês que. Pode falar, professor. Não, a gente está acabando aqui. Eu peço um abraço. Vai Ah, acabar de falar e depois a gente vai dar um abraço. com certeza, com certeza. E, pessoal, vou pedir aqui com carinho
para vocês. Curtam esse vídeo. Se você estiver no Spotify, compartilhe também, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa transformar mais vidas. Siga o professor lá nas redes sociais. A Arroba gente Zé Otávio Mota com 2 T's no Instagram. Zé Otávio Mota com 2 T's no Instagram, aqui embaixo. Exatamente. E siga também Ensino Incluir lá no Instagram, nas outras redes sociais, para que a gente possa continuar na nossa missão de cultivar um futuro mais inclusivo para todos. Léo, você sabia que tem autista que gosta de abraço e eu sou um deles. É? Outros não gostam, então você em casa é bom saber, pergunta antes. Se ele gosta, dá abraço. E você gosta também, dá abraço. Se não, não dá. Então é só isso. Você gosta de abraço? Você Gosto. gosta de abraço? Eu gosto Então também. vamos dar abraço para terminar. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal.